E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre comprar ou alugar um imóvel. É um tema complexo, muitas pessoas têm opiniões muito adversas, e daí eu vou estar dando a minha opinião aqui do que eu acho que é mais coerente para você fazer. E você vai perceber ao longo do vídeo que eu acredito nos dois cenários. Então, assim, a minha opinião já iniciando aqui é o seguinte: se você estiver naquele início de jornada, independente se você tenha 20, 30, 40 anos, tanto faz. Se você tem uma sensação de início de jornada e necessidade de estabilização financeira nesse crescimento e amadurecimento da carreira, eu acredito que a melhor forma seria alugar um imóvel. Por quê? O primeiro deles é que você poderia alugar algo que cabe no seu bolso. Então você poderia buscar imóveis que fizessem sentido com a sua capacidade financeira naquele momento. O segundo ponto é que, se você está buscando crescimento profissional ou uma estabilidade e amadurecimento melhor profissional, seja internamente uma empresa ou abrir algum negócio, essa questão do aluguel lhe permitiria flexibilidade frente a novas oportunidades, porque caso elas fizessem sentido, você poderia ir se mudando ao longo do tempo conforme ficasse melhor para que essas oportunidades se realizassem e você tivesse esse crescimento profissional ou dentro de uma empresa ou com o seu próprio negócio. E a outra ponta é a seguinte: conforme você melhore ou piore a sua capacidade financeira ao longo do tempo, você poderia ir se readequando, locando um lugar melhor ou um lugar pior e fazendo com que isso coubesse dentro da sua capacidade, dentro da sua realidade financeira e você não teria muitos problemas. Já quando você fala sobre o outro cenário, sendo uma iniciação e estabilização de carreira, e você decide por adquirir um imóvel, você vai tender a pensar o seguinte: bom, já que eu vou comprar e financiar por um espaço de tempo longo, talvez eu vou comprar já algo bacana. Aqui já poderia ser um problema, porque você poderia estar incorrendo em um financiamento superior ao valor de um aluguel, então isso comprometeria mais de sua renda, porque você já ficaria com essa sensação de que, já que é seu e que vai pagar por um longo período de tempo, você deveria comprar algo bacana. Isso aqui já poderia te gerar um transtorno financeiro. Fora que, digamos que você mora em Campinas e recebe uma oportunidade de Vinhedo, por exemplo, ou de São Paulo, ou de Jundiaí. Talvez você nem avaliasse essas oportunidades por conta dessa imobilização em determinada cidade ou estado. Então isso limitaria suas oportunidades de crescimento, seja ela dentro de uma empresa ou com novos negócios. E a outra parte é que, se o seu patrimônio crescer ou diminuir ao longo do tempo, você não conseguiria ter tanta flexibilidade para ajustar essas questões. Você teria essa imobilização aqui com esse financiamento, que para que você conseguisse vender esse patrimônio, você precisaria passar por algumas burocracias. Aí sempre tem aquela, né? Quando você fala assim, não, porque eu vou alugar, não vou comprar, não sei o quê. Primeiro que isso aqui é um contexto muito cultural, né? Se vem muito de pai ali para filho, os pais gostam que a gente adquira imóveis e tudo mais, e tá tudo certo. Não tem problema nenhum nisso, cada um tem direito de achar o que faz sentido para você. Mas o que eu sempre penso é o seguinte: se a grande maioria manda você comprar um imóvel e a grande maioria, na prática, assim, quando a gente visualiza, não tá muito bem financeiramente, a gente vê que talvez, assim, o comportamento de manada talvez não tá levando para o resultado muito atrativo. Então, talvez faz sentido a gente analisar e ver se não compensa recalcular essa rota. O outro ponto que muita gente fala é o seguinte: ah, mas você vai lá, você aluga, você está perdendo a sua grana. Se você for fazer um financiamento imobiliário, você vai pegar ali de 10, 11% ao ano. Quando você vem para uma questão de aluguel, por exemplo, no meu caso, eu pago 5,5% ao ano em aluguel. Então tem pessoas que falam assim: ah, mas você está perdendo a grana. Meio que não, porque quando você faz um financiamento imobiliário, você está pagando juros para o banco. Quando você faz um aluguel, aluguel não deixa de ser um juros. No caso ali do banco, você está pagando juros pelo dinheiro emprestado para comprar um imóvel. No caso do aluguel, você está pagando juros porque alguém já imobilizou esse capital no imóvel e daí você paga uns juros para esse proprietário. Então, quando a gente trata os dois cenários como juros, a gente vê que um é 10 a 11% aqui, no caso de financiamento, varia de pessoa, de banco e tudo mais, e o outro aqui você conseguiria pagar cerca de 5 a 6%, também depende do imóvel e todas essas outras coisas. Mas assim, quando a gente trata juros por juros, a gente vê que até mesmo aqui no aluguel estaria sendo um juros inferior aos juros de financiamento, e você teria todas essas possibilidades aqui de flexibilidade, de aumentar ou descer o nível da locação, ou até mesmo de oportunidades de mudança para poder avançar melhor na sua questão profissional ou de próprio negócio. Aí você fala assim: então o negócio é morar pro resto da vida de aluguel? A realidade é a seguinte: eu acho que depois que você passou desse início e estabilização de jornada financeira, você consegue ter uma melhor noção de onde você vai querer morar, de como que são as condições do ambiente que você quer, e aí sim você já sabe aonde você quer morar, como que seria esse local, se seria uma casa, um apartamento, um condomínio fechado X ou Y.
aí você já tem essa estrutura toda e você já atingiu esse patamar financeiro. Aí sim você poderia comprar, imobilizar, porque você já teria mais certeza de que ali seria o seu local de fato. Digamos que você já tenha filhos, seus filhos já estão ali na escola bacana, você já mora perto de um lugar que você curte, aí tudo ficaria ok. E fora isso que, dependendo da sua capacidade financeira, você poderia ter o seu imóvel próprio para morar, você poderia ter novos imóveis, porque aí sim você poderia utilizar eles para empreendimento e gerar capital através de locações. Então, só para a gente finalizar, eu respeito se você tiver uma opinião de que acha que a melhor forma é a aquisição através de financiamento, mas assim, eu acho que a melhor forma para fazer com que você tenha possibilidades de potencializar o seu resultado quando você ainda está nessa fase de amadurecimento, o aluguel te permite isso porque você faz isso de uma forma muito mais segura e flexível. Isso tudo permite que você avalie oportunidades, acesse oportunidades que talvez não seriam acessadas por conta dessa imobilização do financiamento, e tudo isso poderia transformar de uma forma muito melhor sua capacidade financeira, e aí sim, no futuro, você conseguiria adquirir um imóvel de uma forma mais segura, porque você teria capacidade de pagamento daquele financiamento com uma certa previsibilidade maior, no local que você quer, da forma que você quer, e se tiver uma capacidade financeira muito grande, poderia até empreender através de aquisição de imóveis. Se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like. Se você ainda não tiver inscrito, se inscreve aí, dá essa força pro canal crescer. E comenta aqui embaixo se você financiou, se você mora de aluguel, qual que é a sua opinião, se você acha que eu só falei groselha ou se você acha que o que eu falei faz sentido. Eras isso e abraços!